Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu declaro a vitória na tua casa, na sua família, que você tenha aí um dia abençoado, a honra e glória do nosso Senhor. Nós estamos aqui quase no término do nosso estudo, no penúltimo dia, e agora nós vamos falar sobre a justiça do reino de Deus. Nós falamos sobre o reino de Deus, sobre o reino do inimigo, e agora nós vamos falar sobre a justiça do reino de Deus. O texto de abertura está aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, onde a Bíblia está nos dizendo: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém, amados? Eu quero falar com vocês agora sobre a justiça do reino de Deus. Nós precisamos ser justificados para nós entrar no reino de Deus. A justiça do reino de Deus, meus amados, ela provém de Jesus. Ela vem mediante a fé. Nós vamos estar fazendo um estudo sobre isso nas Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia ali em Romanos, no capítulo 4, no versículo 4. Vamos estar meditando aqui na palavra de Deus. Romanos 4, aqui no versículo 4. Olha o que a palavra de Deus ela está nos dizendo. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como uma dívida. Amém? Porque você trabalhou e você está recebendo por isso. Versículo 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é acreditado como justiça. Amém? Vamos meditar nesse texto. Todavia, aquele que não trabalha, não é pelo meu trabalho, não é pelo seu trabalho, não é pelo meu esforço, não é pelo seu esforço que nós somos justificados, mas é pelo trabalho de Cristo, é pelo esforço de Jesus. Jesus cumpriu com minha e com suas obrigações, por isso ele é o meu justificador e ele é o seu justificador. E nós somos justificados pela fé, quando nós acreditamos na palavra de Deus. Não é por minhas obras, não é por suas obras, mas é pelas obras de Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos livres. Amém? E o texto está dizendo que, olha que palavra maravilhosa, é Deus que justifica o ímpio, sua fé é acreditado como justiça. É Deus que justifica o pecador. Isso é um crédito. Um crédito é um presente. Não é algo que você trabalhou para receber, mas Deus é bom e segundo a bondade dele, ele decidiu te abençoar. A Bíblia nos diz ali em Romanos 3,12 que não há um justo sequer. Romanos 3,23 que todos pecaram e todos estão distantes da glória de Deus. Mas a Bíblia nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o meu justificador e ele é o seu justificador. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus Cristo colocou fim a essa separação. E quando nós cremos em Jesus, ele acredita a justiça que vem de Cristo. A justiça perfeita vem de Deus. Ninguém pode ser justo em si mesmo, em suas próprias obras. Nós precisamos de Jesus. Eu e você, meus amados, precisamos de Jesus. Vamos um pouco adiante aqui em Romanos, no capítulo 10, para a gente entender um pouco mais sobre a justiça. Romanos 10 aqui, olha o que diz aqui do versículo 1 até o versículo 3. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo deles não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus, procuraram estabelecer sua própria justiça e não se submeteram à justiça de Deus. Olha o que o Paulo está dizendo aqui dos judeus. Eles, meus amados, eram zelosos por Deus,
mas eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, em suas próprias obras. Jeremias 17:5 vai dizer que maldito é o homem que confia no homem cujas forças estão em seus próprios braços. Se nós formos lermos ali em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 10, vai ver, meus amados, a lei, ela é santa, pura e perfeita, mas ela não pode justificar o pecador, porque o homem em si mesmo não consegue obedecer a Deus pelo seu próprio esforço. Mas Jesus Cristo cumpriu com minha e com suas obrigações. Jesus Cristo, ele é a minha justiça e Jesus Cristo, ele é a sua justiça. E nós somos perdoados quando nós cremos em Jesus, quando nós colocamos a confiança em Jesus, quando nós damos a Deus toda a honra, todo o crédito, toda a glória. A justiça não é por suas obras, mas é pela fé. Quando você crê em Jesus Cristo, ele capacita você a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele derrama graça. Em Romanos 6,14 vai dizer que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, por isso o pecado não pode mais nos dominar. Você pode se posicionar e dizer não para o vício, não para as drogas, não para a prostituição, porque você está debaixo da graça, debaixo do favor. E aí você pode abandonar o pecado quando você compreende que você está livre. Você não luta para ser livre, você crê que Jesus Cristo te libertou e firma nessa liberdade, e aí você passa a viver a liberdade que Cristo tem para você, porque você recebe a justiça. Romanos 8:1, não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. O diabo não pode mais acusar você, ninguém pode acusar aquele a quem Deus justificou. Deus justificou você pela fé quando você acreditou em Jesus Cristo. Quando você acreditou na justiça dele, ele acreditou para você a justiça. A Bíblia vai dizer ali em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6, que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Ele foi justificado, não em suas próprias obras, mas ele foi justificado por acreditar em Deus. Quando Tiago vai dizer que a fé sem obra, ela é morta, meus amados, está se referindo à obra de crer em Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos livres. E aí as nossas obras dão testemunho que nós verdadeiramente cremos nele. Se verdadeiramente você crê nele e você firmar na justiça dele, o pecado vai perder a força na sua vida e você vai viver em liberdade. O sinal que você verdadeiramente foi livre é quando você está na liberdade. Você abandona o pecado e você tem que firmar nessa justiça. Declare várias vezes ao dia: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu fui perdoado em Cristo Jesus. Você vai declarando: eu estou limpo, eu estou livre em nome de Jesus. Eu firmo na justiça de Deus. Eu firmo na justiça de Cristo. Por isso eu digo não para o pecado. E você vai viver a vida abundante que Deus tem para você. O pecado vai perder a força, porque Jesus Cristo já venceu. E quando você compreende que você é justificado pela fé, você firma nessa verdade, aí, meus amados, o vício perde o domínio e o diabo perde a força. Porque aí você se fortalece em Deus e na força do poder de Deus. Foi o que o apóstolo Paulo entendeu quando ele diz ali em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 9, quando ele vai orar para Deus tirar o espinho da carne dele, Deus vai responder: a minha graça te basta. E ele compreendeu, ele vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que quando ele reconheceu que ele não tinha força e firmou na força de Deus e no poder de Deus, aquele espinho caiu por terra, aquele mal caiu por terra, porque Deus havia dito para ele: a minha graça te basta. Deus estava dizendo: a minha graça, o meu favor é suficiente para você. Quando você firma no favor de Deus, o favor dele é suficiente para você viver em liberdade. Para você viver, meus amados, na perfeita justiça que vem de Deus. Amém? Não firme em suas próprias obras, mas firme nas obras de Deus. Olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da sua fé. A Bíblia ela vai dizer para mim e para você ali em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, ela vai deixar claro que o justo viverá pela fé.
Amém? Quando você crê em Jesus Cristo, você vai viver por isso e aí você vai ser justificado. Você vai firmar nas obras de Jesus. Você vai entender que você está livre porque Ele libertou você. Você não vai precisar mais lutar contra o pecado, mas você vai firmar na liberdade que Ele já te colocou. Você vai entender que você já está livre. Você vai entender que Ele vai dizer ali em João 15,5 que Ele é a videira verdadeira e você os galhos. E se você não estiver conectado nele, você não pode dar fruto. Você só pode dar fruto, meus amados, através de Jesus, através da justiça dele. Você recebe o Espírito Santo. Gálatas 5:22 vai dizer que o fruto do Espírito é paz, bondade, benignidade, amor. Está dizendo que é um fruto do Espírito. Você em si mesmo não pode dar esse fruto. Por mais que você se esforçar para ser uma pessoa boa, você não vai conseguir. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa da graça de Deus. Em Gálatas 5,16 vai dizer: se nós vivermos pelo Espírito, de maneira nenhuma nós iremos satisfazer os desejos da nossa carne. Porque o poder do Espírito Santo nos liberta do pecado, nos faz andar em santidade, nos faz, meus amados, viver de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ele vai dizer ali, quando perguntaram para Jesus qual é a vontade de Deus, em João 6,28, em João 6,29 ele vai responder: a vontade de Deus é que todo aquele que olhar para mim venha crer em mim. A vontade de Deus é que todo aquele, meus amados, que crê em Jesus seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Está ali em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo do 1 ao 4. Em João 6,29 vai dizer também, meus amados, que a vontade de Deus é que todos aqueles que venham crer em Jesus sejam justificados. Você é justificado por crer em Jesus. Essa é a vontade de Deus, que você venha crer em Jesus, crer no Evangelho, crer na boa notícia, crer na palavra de Deus, acreditar que Jesus libertou você, e quando você firma nessa liberdade de Jesus, você pode viver a vida abundante para você. Que nem está ali em Hebreus 10:38, a Bíblia está dizendo, meus amados, que o justo vive pela fé e nós não somos daquele que retrocede, nós não voltamos para trás, nós firmamos nessa verdade e marchamos sobre essa verdade e caminhamos sobre essa verdade. Por isso, nenhuma condenação mais está sobre nós. Essa é a justiça que vem de Deus. Jesus Cristo é essa justiça. Amém? Eu quero estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa palavra, que eles venham compreender verdadeiramente que Jesus é a nossa justiça. E quando nós firmamos nessa justiça, nenhum mal, nem praga nenhuma pode nos atingir. 1.000 cai ao nosso lado, 10.000 cai à nossa direita. E nós não somos atingidos, porque Cristo nos põe em liberdade. E através dessa liberdade, nós vivemos a vida plena que o Senhor tem para nós, livre de toda condenação, porque a paz abundante está sobre nós. Amém.